Everaldo Pessoa, bem-vindo ao podcast Gênesis. E hoje estamos aqui com Tamires. Ela vai falar um pouco da sua história e do empreendedorismo, né? É uma empreendedora aqui de Campina Grande, uma logística, empresária. Tamires, você poderia ressaltar um pouco da sua história e como que você iniciou? Olá, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui, viu, Everaldo? É uma grande honra estar aqui. Sim, posso sim. Eu me chamo Maria Tamires, sou proprietária da iFix, empreendo há 8 anos. Bem, eu vim de família de empreendedores natas. Então, assim, toda a minha família, o pessoal todos são empresários. Desde muito nova eu sempre trabalhei. Eu trabalho desde os 8 anos de idade, né? Faz muito tempo. E vim de uma família, então eu já vim meio caminho andado. Eu comecei sendo funcionária mesmo, sempre como jovem aprendiz. Entendo. E quando eu decidi, assim, sempre tive muita garra e força de vontade para empreender. Então, eu sempre quis ter meu próprio negócio. Pelo fato de vir de família empreendedora, eu sempre quis ter meu próprio negócio. E sempre observava. Então, assim, quando eu decidi dar meu pontapé, eu saí de uma empresa onde eu trabalhava e quis botar meu próprio comércio. E sempre no ramo de eletrônicos. E desde o começo eu sempre fui muito determinada para aquilo que eu queria. Entendo perfeitamente. Hoje sabemos que o Brasil ele passa por uma diversidade muito grande. Muitos jovens, como Tamires, já estão empreendendo, já estão criando seus próprios negócios. Tamires, a pergunta é: quais foram os maiores desafios que você enfrentou no decorrer dessa sua construção empresarial? Como todo empreendedor, todo mundo tem dificuldade na hora de empreender, né? Não é fácil, mas eu acho que o primeiro impacto que eu sofri, assim, quando eu comecei a empreender, quando eu comecei coloquei minha própria loja, eu acho que foi planejamento, porque assim, como você sabe, tem que ser tudo planejado. Ao abrir, a conquistar os clientes, entendeu? As dificuldades financeiras, Entendo. você tem um controle de caixa, e acho que o maior deles mesmo foi conquistar o cliente, né? Porque a gente conquistando o cliente retorna na nossa loja, sempre tá ali buscando novidade, mas o primeiro de impacto mesmo foi conquistar a minha própria clientela. Eu nunca tinha tido loja, foi a primeira vez que eu tinha botado minha própria loja, então o impacto foi maior. Realmente é importante termos jovens como Tamires com essa visão de empreender, de procurar uma melhora, enfim. E eu acho isso incrível, tá? Quando eu estava na faculdade, eu costumava dizer, conversar com os meus amigos que eu queria empreender, enfim, mas nunca tomei essa iniciativa. E a outra pergunta, que agora estou tomando com um podcast, como você enxerga a evolução do mercado de eletrônicos hoje? Esse mercado, esse meio eletrônico, ele a cada dia se evolui mais, né? A gente, toda hora que tá aqui, mas tem muitas pessoas que buscam melhoria no meio eletrônico. Desde um celular, atualização de um celular, uma versão mais nova, porque assim, Everaldo, esse meio eletrônico, para quem não sabe, ele vive em constante evolução. É algo que toda hora se inova, Sim. Né? Então, assim, você tá aqui, lança um celular novo, lança uma linha da Apple nova, lança um celular novo, lança um iPad novo, então toda hora vai se atualizando. Lança uma rede social diferente, então sempre está se atualizando. Mas eu busco sempre estar em melhorias, eu busco sempre se atualizar junto com a atualização, né? A cada ano que passa, você pode ver que a tecnologia só aumenta, né? Recentemente, estava discutindo até com uma cliente minha, que hoje em dia até cachorro eletrônico tem, né? É algo que a gente não podia imaginar. Mas até cachorro eletrônico tem. Então, assim, tá se atualizando muito rápido esse meio eletrônico. Mas eu busco sempre me atualizar. Buscar melhoria para a loja. Um celular lançou, já busco trazer capinhas novas, já busco trazer película nova, sempre se atualizando. E na verdade sabemos que o mercado ele é muito competitivo. Né? Isso, e toda hora, né? Com concorrência. E só para você, Tamires, ter uma noção, principalmente das ferramentas de divulgações, elas estão evoluindo também. E de praticamente de 7 a 7 meses, ou menos, 6 meses, estão lançando as ferramentas novas. Enfim, e a pergunta é: quais estratégias você utiliza para manter a competitividade no mercado através dessas ferramentas? Se você usa alguma ferramenta, enfim, ou você também faz a sua própria divulgação, como que você faz? Bem, lá na minha empresa funciona o seguinte: eu estou sempre me atualizando. Concorrente, todo mundo, assim, toda hora, né? Acho que em todos os meios existe uma concorrência, mas o diferencial da loja
buscar melhoria, desde um atendimento ao cliente, desde um feedback, desde um tratamento com o cliente na loja, até mesmo nas novidades. Eu sempre busco, eu estou em constante evolução, sempre busco, estou ali, sempre me atualizando, sempre busco melhoria para a loja. Então, toda hora eu tento manter a diferença da loja, porque assim, para se diferenciar da concorrência mesmo, mas constantemente, uma capinha diferente, um brinde diferente ao cliente, busco sempre estar em atualização na própria rede social, melhorar meu estratégico de marketing, busco sempre um feedback de um cliente, que é muito importante. A gente acha que não, mas o pós-venda, o feedback do cliente conta muito na empresa. É interessante essa tua finalização aí, porque eu sou formado em marketing e tenho pós-graduação na área de marketing digital, e o que as pessoas ainda, assim, elas deveriam investir mais em conhecimento, né? E algumas pessoas que têm seus negócios, seus empreendimentos, elas ficam aqui um pouco meio que travadas, Com né? certeza, eu concordo plenamente, Everaldo. Eu acho assim que a gente tem muita gente ainda um pouco arcaica, que ela está empreende há um tempo, mas ela não tem uma desenvoltura na área do marketing. Ela acha que não conta. Gente, é muito importante. Quem empreende, até uma dica aí para vocês, né? Mulheres, empreendedoras. Você que empreende aí, busque sempre a parte do marketing, busque sempre se atualizar no meio digital, que é algo muito importante. Conta muito e, assim, agrega muito na sua loja, na sua empresa, né? Também a outra pergunta é, você acredita que como mulher, você assim ultrapassou barreiras, né? Com certeza. Não é uma pergunta machista, Que não foi, não foi, enfim. assim, não foram poucas, né? Foram muitas barreiras. Mulheres sofrem constantemente, né? Sei, e assim, é importante termos jovens como você empreendendo, já falei anteriormente, com essa visão ampla de crescimento. E assim, vamos começar assim, vamos, como um antigo filósofo, na verdade ele foi antigo imperador de Roma, e ele dizia, vamos sussurrar um pouco e conversarmos aqui. Sobre a sua história em geral, como que você se sente hoje realizada com a sua loja? Everaldo, eu ainda não cheguei, eu digo sempre isso, que eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Eu sou muito determinada, mas eu busco sempre melhorar. Mas assim, hoje, para mim é uma grande conquista. Eu empreendo há 8 anos, eu tenho uma loja há 8 anos, e foi muito difícil no começo. Até porque, querendo ou não, como só era eu na loja, não tinha condições de pagar funcionário, então eu fazia tudo. Desde o atendimento ao cliente, até o conserto do celular do cliente, tudo. Então, para mim foi muito, muito difícil, mas eu venci. Assim como eu venci, você também pode vencer. Então, não desista dos seus sonhos. Se você quer empreender, não desiste, porque não é fácil, mas você vai vencer. Bem, como vocês puderam ver e ouvir, enfim, estivemos com Tamires, uma empresária da iFix, enfim, e o nosso podcast agradece a sua presença. Muito obrigada. Tá? Nos sigam em nossas redes sociais e esse é o podcast Gênesis. Fiquem com Deus.